Bom, então continuando, né, a falar sobre correias, né, a gente está falando sobre elementos flexíveis, né, o capítulo 17 do livro do Schigle, né, essa é a parte 2 de correias. Então a gente falou anteriormente aqui sobre a nomenclatura, né, de correias, os tipos de correias e polias que a gente encontra, né, e agora na sequência a gente vai começar a falar sobre todo o equacionamento, né, para poder fazer uma especificação, né, um projeto de uma correia. Especificamente nós vamos falar de correias planas ou redondas, né? Que é o primeiro tipo de correia que o livro aborda em detalhes o dimensionamento. Então, basicamente, as primeiras equações que a gente vai trabalhar são as equações relacionadas à geometria, né, na transmissão. Então, aqui a gente tem uma figura onde eu consigo ver uma polia maior e uma polia menor, né, fazendo a transmissão pela correia. E aí, equações importantes para a gente, né, estão relacionadas ao ângulo de abraçamento e ao comprimento da correia. Ângulo de abraçamento, né, para quem nunca viu esse termo, está relacionado com o ângulo no qual a correia efetivamente faz contato com a polia. Né? Eu posso ver que na polia que tem um diâmetro maior, o ângulo de abraçamento é maior do que 180 graus. Né? Na polia onde o diâmetro é menor, esse ângulo de abraçamento é menor do que 180 graus, ele reduz. Se eu tivesse uma transmissão com duas polias com o mesmo diâmetro, eu teria exatamente um ângulo de abraçamento de 180 graus em cada polia, né? Então, fazendo uma dedução, né, trigonométrica do que equivale, né, esse arco, né, que no caso aqui da polia maior, onde o ângulo de abraçamento ultrapassa os 180 graus, né, de um lado e do outro, é equivalente ao que vai reduzir na polia menor. Então, para eu calcular os ângulos de abraçamento, ele usou a nomenclatura que ele usou, né? O D maiúsculo vai significar o diâmetro da polia maior, o D minúsculo o diâmetro da polia menor. Então, consequentemente, o θDzinho, né, D minúsculo, é o ângulo de abraçamento da polia menor. Eu posso ver que para calcular eu vou pegar 180 graus, que é o π, menos duas vezes esse valor aqui, ó, que é o arco seno de Dzão menos Dzinho sobre 2C, né, que é de um lado e do outro, por isso que é duas vezes. Né? Aí eu vou ter exatamente o ângulo θDzinho. O C aqui da equação é a distância entre centros, né, que está marcada aqui na figura. O ângulo de abraçamento da polia maior, eu vou pegar o π e somar duas vezes esse arco, né? Então vai ser o π mais duas vezes esse termo que a gente viu ali naquela equação, né? Então, essas são as equações para calcular os ângulos de abraçamento e para calcular o comprimento da correia, que o livro chama de L, eu uso essa equação, né? Depende dos diâmetros das polias, né, dos ângulos de abraçamento e, obviamente, da distância entre centros. Né? O L, que é o comprimento da correia, seria equivalente a eu pegar e, por exemplo, cortar a correia e esticar ela. Né? É saber exatamente qual que é o comprimento total, o perímetro total que essa correia ali está percorrendo. Né? Então, essas equações são válidas para a transmissão simples ou aberta, né? Onde eu tenho o mesmo sentido de rotação nas duas polias, como a gente já viu anteriormente. Se eu tiver uma transmissão cruzada, né, que seria esse outro desenho, né, eu inverter a correia para poder inverter o sentido de rotação das polias, repare que nesse caso, pela geometria ali do acoplamento, o ângulo de abraçamento vai ser igual nos dois, né? Vai ser maior do que 180 graus e vai ser o que vai crescer ali, ó, no ângulo, né, de um lado e do outro vai ser igual nas duas polias, né? Então as equações simplificam um pouco. Eu só tenho uma equação para o ângulo de abraçamento e a equação para calcular o comprimento da correia, obviamente, também é um pouco diferente, né? E aqui eu tenho os parâmetros, né, que são utilizados aí para poder fazer todo esse cálculo, tá? Nessa situação, né, uma vantagem é que na polia menor, que na maioria das vezes ela é usada como polia motora, né, se eu quero fazer uma redução de velocidades, eu estou aumentando o ângulo de abraçamento da polia menor, né? Se ela for polia motor, eu estou melhorando a transmissão de torque, né? Porque eu vou ter mais área de contato, né? E aí o livro começa a mostrar as equações da transmissão de forças, né? Então a primeira figura que ele mostra é um corte, né, da correia,
onde ela está em contato com a polia. Então está mostrando ali a correia. É como se fosse um elemento infinitesimal, né? E aí por isso que ele chamou de ds, né? Essa componente de força que representa a força diferencial causada pela força centrífuga, né? Devido à massa da correia por unidade de comprimento aqui, né? Como a correia vai estar em contato com a polia, eu vou ter uma força, né, de ação e reação que vai me gerar uma reação normal, um dN, né, que seria a força de reação normal no elemento infinitesimal, né, entre a correia e a polia. Eu vou ter também uma força de atrito, que é o FDN, né? O Fzinho é o coeficiente de atrito, DN é essa reação normal, né? Então é a atração de cisalhamento causada pelo atrito no ponto de cisalhamento, né? Aqui ele mostrou os componentes de força. De um lado ele chamou de F, do outro lado ele chamou de F mais ΔF. O ΔF é o incremento que eu vou ter na força, né, de tração na correia. Por que acontece isso? Vocês devem lembrar que na aula passada, na aula anterior, né, a gente discutiu que quando eu tenho ali a polia atritando com a correia, né, ela vai estar puxando a correia de um lado e empurrando do outro. Então vai ter um ramo da correia que vai estar mais tenso do que o outro, né? Então por isso que existe essa variação da tensão ao longo da correia quando ela está passando pela polia, né? E aqui eu estou avaliando a polia motora onde acontece isso. Então por isso que de um lado eu vou ter um acréscimo dessa tração, né? Que é o aumento da tensão na correia devido a essa fricção entre a polia e a correia, né? E aí, através desse equacionamento, ele mostra, né, que a solução, ou seja, como a gente já tinha comentado, né, nesse desenho eu consigo visualizar, né, e aí ele parametriza, né, as forças de um lado e do outro. F1 e F2 são as forças de tração dos dois lados da correia. Então, considerando que eu tenho uma polia girando aqui, ó, no sentido anti-horário, o lado de cima da correia está sendo puxado, então ele está sendo tensionado. O lado de baixo está sendo empurrado, então ele é o ramo bambo, né? Então, ele padronizou como a força F1 como sendo a força no ramo tenso, ou seja, vai ser a força maior de tração. E a força F2, por definição, vai ser a força no ramo bambo, né? Onde vai ter a menor tração. Então, a correlação entre essas duas forças, F1 e F2, ele mostra que ele é dado por uma equação diferencial que tem uma solução que é dada pela exponencial de Fθ, né? Então, depende do coeficiente de atrito entre as superfícies, né? Entre a correia e a polia e o ângulo de abraçamento. Essa é uma equação básica, inicial, né? Que não leva em consideração, por exemplo, a força centrífuga, né? Se eu for acrescentar a força centrífuga nessa equação, ela muda para essa daqui. Então vai ser o F1 menos a força centrífuga dividido por F2 menos a força centrífuga é igual ao exponencial de Fθ. Para calcular a força centrífuga, o livro explica que basta jogar nesta equação, onde eu vou ter os seguintes parâmetros. Primeiro, para calcular a força centrífuga, eu vou pegar um W. Tomar muito cuidado com esse W minúsculo aqui, ó, não significa ômega. Isso não é velocidade angular, não. É uma letra que ele usou para representar o peso por unidade de comprimento da correia, tá? Isso é o que significa esse W. Como é que eu calculo esse W? Eu vou pegar um parâmetro, que ele usou essa letra grega aqui, né, o gama minúsculo, que é tabelado, né, pelos fabricantes das correias. Então é um parâmetro que é dado ali, é dado em Newton por metro cúbico, né? Seria o peso ali por unidade de volume, né, da correia. Isso é um parâmetro então, do tipo da especificação da correia que eu for usar. E aí eu multiplico isso por dois parâmetros. O B minúsculo é a largura da correia e o T minúsculo é a espessura da correia, né? Então fazendo isso, né, eu vou estar multiplicando aqui. O numerador eu vou ter metro ao quadrado, né? Como eu tenho no denominador o metro ao cubo, vai cortar e vai ficar Newton por metro, que é o peso por unidade de comprimento da correia, né? Newton por metro. E eu vou pegar esse parâmetro que eu calculei e multiplicar pela velocidade ao quadrado. Essa velocidade seria a velocidade tangencial da correia, né? Ou a velocidade periférica, né? Que ela está girando na polia, dividido por G, que é a força da gravidade. Então, fazendo essa equação, eu consigo calcular quanto que vale a força centrífuga, tá? Então, no equacionamento das forças, né?
de uma correia, de um par, né, de polias com correia, além das forças F1 e F2, que nós vamos ver equações que permitem defini-las e calculá-las, eu vou ter que calcular também a força centrífuga e vai ter uma quarta componente de força, que vai ser chamada de FI, que é a força devido à tração inicial, né, que a gente comentou que a gente tem que colocar na correia para evitar que ocorra o deslizamento, né? Então, basicamente ali, né, esse FI que a gente acabou de comentar, que é a tração inicial, muitas vezes pode ser necessário usar um tensionador na correia, né, uma polia pressionando a correia ou um mancal com parafuso, né, como a gente comentou na aula anterior, para poder esticar e gerar uma tensão inicial adequada para que na hora que eu começar a girar a polia motor ela não patine, né, em relação à correia e ela consiga transmitir o movimento, né, de uma polia para outra polia. Então, basicamente, para poder calcular, então, correlacionar as forças, né, o livro mostra que essa força F1 ela pode ser calculada pegando o FI, que é a tração inicial, mais o FC, que é a força centrífuga, né, a tração circunferencial causada pela força centrífuga, mais um ΔF'. Esse ΔF' seria a tração causada pelo torque, né? E aí o ΔF' seria o quê? O torque dividido pelo diâmetro, tá? Para a força F2, ela seria equivalente ao FI, que é a tração inicial, mais a força centrífuga, e aí nesse caso, como ele é o ramo bambo, ele vai ser menos esse ΔF', né, que é essa tração causada pelo torque. Então essa é a principal diferença entre o F1 e o F2. Então aqui eu posso ver já de cara que a diferença entre esses dois aqui, ó, seria 2 vezes esse valor, né, porque um está somando, o outro está subtraindo, né? Então depois nós vamos correlacionar F1 e F2 exatamente através dessas equações. E ele começa a fazer uma manipulação matemática para obter as equações de interesse, né, para resolver o problema, né? Então aqui, ó, a primeira coisa que ele faz é somar essas duas equações. Se eu pegar F1 subtrair, né? Se eu pegar F1 menos F2, então, ou seja, se eu pegar essa equação aqui menos essa daqui, o que vai acontecer? O FI e o FC vão cortar. Então o menos vai ficar positivo, vai ficar 2 vezes o T sobre D, né? Que é o que ele mostra aqui, ó, 2 vezes o T sobre D. Ou se eu passar o 2 lá para baixo, eu posso colocar o T sobre o D sobre 2, ou o T sobre o raio, né? Se eu fizer o contrário, se eu somar F1 com F2, o último termo lá que vai cortar. Então vai somar 2 vezes FI mais 2 vezes FC, né? E aí, manipulando todas essas equações, eu consigo deduzir 2 equações. Uma para calcular a força F1, isolando a força F1, e outra para calcular a força F2, isolando a F2, deixando em função apenas da FC e da FI e da geometria do acionamento, tá? Com essas equações todas, eu consigo também trabalhar essas equações, fazendo essa manipulação, para deduzir uma equação para calcular o FI, né, que é a força devido àquela tração inicial. Tá? Então pode observar que essas 3 equações na sequência que o livro mostra são manipulações matemáticas para poder chegar nesse desenvolvimento, né? Eu coloquei algumas etapas desse desenvolvimento, mas é pura álgebra, né? Quem tiver curiosidade é só dar uma olhada lá no livro que ele vai mostrando passo a passo, né, para obter essas equações. E essa figura que é uma figura importante, né, que está mostrando para a gente o que vai acontecer. Ele pilotou um gráfico aqui onde ele colocou no eixo horizontal a tração inicial. Então a finalidade desse gráfico é para a gente poder analisar como que eu vou definir qual que é essa tração inicial que eu vou ter que projetar para que ocorra o engrenamento adequado ali, né, o acoplamento adequado, sem patinar a correia, né? Então eu vou traçar essas 2 retas, né? Veja bem, essas 2 retas são obtidas através daquelas 2 equações que a gente acabou de mostrar, a força F1 e a força F2. Se eu julgar os valores aqui do meu projeto, né, eu vou ter uma dependência dos parâmetros, né? Então eu consigo plotar F1, em função dela eu consigo plotar F2, e aí qual que vai ser a força FI adequada? A força FI adequada vai ser aquela na qual eu vou ter uma diferença entre F1 e F2, que é exatamente 2 vezes o torque sobre o diâmetro, né? Então vai depender dos parâmetros, principalmente do torque transmitido no meu acionamento, né? E aí eu consigo trabalhar com essas componentes de força para poder fechar
o dimensionamento adequado, tá? E aí nesse gráfico vocês podem ver que existe um parâmetro que está um pouco acima, né, do valor do F1 e do FI aqui, ó, que foi plotado, que é o F1A. O que é esse F1, entre parênteses, um Azinho ali? Ó. Esse F1A ele é definido como sendo a tração admissível pela correia. Tá? Para calcular esse F1A, eu vou usar essa equação. Essa equação, então, tem 4 parâmetros nela. O B minúsculo é aquele mesmo que a gente usou na equação anterior, que é a largura da correia, né? O FA, esse parâmetro FA aqui, é um parâmetro que é tabelado pelos fabricantes, tá? Ou pelas normas ali dos fabricantes de correias, tá? O que esse FA está me dando? O FA vai me dar a tração admitida ou permitida pelo fabricante, dada em Newton por milímetro. Então isso aqui depende do tipo de correia, né? Se a correia é uma correia que vai ter uma espessura mais robusta, né? Ou se é uma correia menos robusta, de acordo com o material da correia. Então isso depende muito, né? Das características de fabricação da correia. Então por isso que é dado pelo manual do fabricante. O livro tem algumas tabelas, né? Onde ele vai ter uma coluna onde ele mostra para vários tipos de materiais o que seria esse valor de FA. Então eu vou pegar para o meu projeto, para o meu dimensionamento, eu vou multiplicar essa tração admitida pela largura da correia, né? Que aí eu vou colocar exatamente para a condição do meu problema, né? Então ele dá essa tração em unidades, né, de força por milímetro, e aí se eu multiplicar pela largura da minha correia, eu vou cortar o milímetro e eu vou ter a unidade de força, né, Newton. E os dois últimos fatores são fatores de correção adimensionais, tá? O CP é o fator de correção de polia, que nós vamos ver na tabela 17.4, e o CV é o fator de correção de velocidade, ok? Então, o F1A significa a máxima tração admissível ou permissível que eu vou ter para o meu dimensionamento. Então, agora, nesse ponto, cabe ao projetista avaliar se ele ainda quer colocar, ou se ele precisa ou necessita de usar mais algum fator de segurança, né? Então, ou seja, aqui seria o maior valor possível que a força F1 poderia assumir. Se eu quero colocar um fator de segurança, eu vou colocar em cima desse valor, né? Se eu não tenho nenhuma exigência de fator de segurança, nem de fator, né, nenhum fator para poder colocar no meu projeto, eu posso adotar o valor que eu calculei para o F1A como sendo o valor para a força F1. Isso é uma forma de eu maximizar, né, o rendimento ali do meu acoplamento, né? Então eu estou usando a máxima força que a correia vai suportar, né? E aí eu consigo transmitir o máximo de torque, né? Então, basicamente, isso que eu posso fazer na hora que eu estiver dimensionando, tá? E aí, obviamente, que eu vou trabalhar com as equações de potência, né? Então, eu tenho duas equações importantes. Uma delas está relacionada com a potência transmitida. Então, a potência transmitida depende muito da minha aplicação. Então, do torque e das forças envolvidas na tarefa que eu estou projetando, né? Então, o H seria, da potência transmitida seria dado por F1 menos F2, a diferença dessas forças, multiplicado pela velocidade, né? Lembrando que essa é a equação geral lá da potência, né? Então, se eu te julgar, por exemplo, a força em newtons e a velocidade em metros por segundo, que seria a velocidade tangencial da polia. Eu vou ter a potência em watt, né? E eu tenho a minha potência de desenho, ou também chamada potência de projeto, né? Essa potência de projeto ela é calculada pegando a potência nominal, né? Multiplicando pelos fatores de serviço e o fator de desenho, que é o fator de segurança do projeto. A potência nominal vai ser aquela potência para atender a minha tarefa. Então vamos supor que eu preciso realizar uma certa tarefa, né, numa determinada máquina. Então essa é a potência nominal, né, que eu tenho. Depende da aplicação. Muitos exercícios que vocês pegarem, ele vai te passar quanto que é essa demanda de potência, qual que é a potência nominal, né? E aí você precisa saber quais são as condições de operação. Então, se eu tiver, por exemplo, o meu sistema de transmissão por correia trabalha quantas horas por dia? 8 horas por dia? 12? 24 horas por dia? Então, se eu tenho condições mais severas, o meu fator de serviço aumenta.
né? Outra coisa que pode aumentar o fator de serviço por exemplo, o meu sistema de transmissão está operando num lugar onde tem muita umidade, né, e poeira, por exemplo, isso aumenta o fator de serviço, né? E o fator de desenho ou o fator de projeto é o fator de segurança que você vai colocar, né? Então, dependendo da aplicação dessa correia, pode ser que você tenha alguma norma que exija que seja usado um fator de segurança. Então, você tem que colocar. Ou no seu projeto, vai ver que você está dimensionando um equipamento muito importante para a sua linha de produção e você quer colocar um fator de segurança mais alto, né, para evitar problemas. Então, você tem a liberdade de definir um fator de segurança, né? Então, aí você obtém a potência de desenho ou potência de projeto, né? Os fatores de correção, né, que a gente comentou daquela equação, né, do F1A, envolvem duas tabelinhas, né? Primeiro esse gráfico, né, da figura 17.9, que vai dar o fator de correção de velocidade, o CV, né? Aqui ele colocou no livro um gráfico que é específico para correias de couro com várias espessuras, né? Então, se eu tiver correia de poliamida ou qualquer outro material, teria que ser outro gráfico, não esse. Então, basicamente, eu vou pegar a velocidade da correia, jogar aqui na unidade correta, onde bater na linha que representa a espessura da minha correia, eu jogo aqui no eixo vertical e acho o fator de correção de velocidade, tá? E o fator de correção de polia é tabelado, né, de acordo com o diâmetro da polia. Então, aqui ele colocou para couro e para poliamida, colocando ali 7 tipos de correia de poliamida. E aí, se eu for olhar, por exemplo, de acordo com os diâmetros, né? Se eu tenho um diâmetro entre 40 e 100, eu vou usar essa tabela e assim por diante. Então, se eu tiver um diâmetro, por exemplo, de 250 milímetros, eu vou usar essa coluna. E aí, de acordo com o tipo de correia, eu olho qual que é o fator de correção de polia, né? Esse fator de correção de polia está muito atrelado aos problemas que você pode ter de excesso de flexão, né, na correia. Então, quando você tem um diâmetro muito pequeno, esse fator de correção é mais severo, né? Ele é menor, então ele vai alterar mais o valor, né, do seu F1 máximo permitido. Para diâmetros maiores, pode ver que ele é basicamente 1.0, né? Então ele não gera tanto efeito, né? E aí o livro mostra, né, como se fosse um passo a passo, né, para uma análise, né, dinâmica por transmissão por correia. Então, basicamente, esses 7 itens são os principais itens que eu coloquei aqui, que estão descritos no livro. Então, basicamente, quando você vai fazer um projeto ou quando você vai resolver a maioria dos problemas lá que o livro vai te pedir, geralmente você começa pelas equações lá da geometria, né? Então, você vai encontrar o F vezes o φ por meio da geometria do acionamento, né, da correia. Repare que aqui ele está usando para o ângulo de abraçamento o φ, né? E lá, quando a gente deduziu as equações da geometria, a gente usou o θ. Por que tem essa diferença do φ para o θ? O φ significa o ângulo de abraçamento da polia que você estiver analisando, né? Que for a polia, no caso, motora, né? Então, poderia ser tanto o ângulo de abraçamento da polia maior quanto da polia menor, né? Então, basta você avaliar qual que é o ângulo de abraçamento que é pertinente utilizar e ele seria o φ, né? E o Fzinho é o coeficiente de atrito, né? Depois de feito isso, você vai, por meio dessa geometria, calcular a força centrífuga, né? Pela equação que a gente acabou de ver aqui no material. Depois, por meio da equação de potência, né, você vai encontrar o torque necessário. Então, você, por exemplo, se o enunciado te passou qual que é a potência e as condições de operação e te deu condições de calcular a velocidade, você encontra o torque, né? Lembrando que da equação geral, potência é igual a torque vezes velocidade angular. Toma muito cuidado com essa equação aqui, ó, que o livro tentou colocar uma equação e fazer a conversão, mas nessa conversão aqui ele não converteu de segundo para minuto, tá? Então você não pode jogar aqui o N em RPM, não. Seria em rotações por segundo, tá? Ficou um pouco confusa essa equação. Então minha dica é o seguinte, pega a equação de potência, então potência, a potência de desenho vai ser a potência nominal vezes o Ks vezes o Nd, né? É igual ao torque vezes a velocidade angular. Então ele passou a velocidade angular para cá dividindo, né? Então faz o cálculo da potência, coloca ela em watt, faz o cálculo da velocidade angular, bota ela em radians por segundo, e aí você vai ter o torque em newton-metro, né? E aí, fazendo esse cálculo, né,
você vai encontrar a tração necessária, né? Através da equação do F1A, você calcula qual que é o valor do F1A, você já calculou o torque, você acha a força F2. É uma sequência, né? Como se fosse um roteiro, né, de cálculo, né? Então, calculou F1, calculou F2 e por último você vai calcular o FI, né? Através da equação que a gente viu para calcular o FI. Feito isso, você calculou as 4 componentes de força, né? Além do torque, né? Você calculou o FC, o F1, o F2 e o FI. Por último, ele pede para você fazer uma verificação do desenvolvimento, né? Do atrito. Ou seja, você usou o F, né? Que você pegou das tabelas, né? Que é o coeficiente de atrito para os materiais da correia que você está utilizando, né? E da polia. E aí você tem que fazer uma verificação para saber se esse coeficiente de atrito é suficiente para evitar o deslizamento. Como que você faz isso? Pega essa equação, que ele definiu um parâmetro que é o F', então joga essas componentes de força que você acabou de calcular aqui e o ângulo de abraçamento e calcula esse F'. Se o F' for menor do que o F que você usou, perfeito, não vai ter deslizamento. Se o F' for maior, é porque vai deslizar. E aí você tem que refazer o cálculo para encontrar uma forma de melhorar essas condições para evitar o deslizamento. Tá? É uma verificação, né, que você faz que é bem importante e interessante de ser feita. Né? Então isso aqui é mais ou menos uma discussão, uma ideiazinha de roteiro, né, que ele coloca lá que é bem pertinente. Tá? E aí na sequência ele coloca uma tabela, a tabela 17.2, onde ele vai colocar algumas propriedades das correias, tá? Então nessa tabela ele colocou 3 tipos de material: correia em couro, em poliamida e uretano, tá? E os tipos aí dentro desses 3 tipos de materiais. Depois ele tem essa terceira coluna, que é a espessura dela, ele chamou de tamanho, né? Mas pode olhar, é o T minúsculo, né? Significa a espessura dela, tá? Aqui embaixo tem também para correia redonda, tá? Esse seria o diâmetro dela, né? O diâmetro mínimo da polia, né? O que seria isso daqui? Para esse tipo de correia, esses diâmetros seria o menor diâmetro de polia que ela poderia passar. Se você tentar colocar ela numa polia menor, ela vai se desgastar muito mais rápido por flexão, né? E aí diminui muito a vida útil dela, tá? Depois vem a tração permissível por unidade de largura. Esse valor aqui, ó, que está em 10 a 3 vezes newton-metros, né? Então você tem que multiplicar por 10 a 3 aqui. Isso daqui é aquele valor de FA, tá? Que é tabelado, que é usado para calcular o F1A, que é a máxima força F1 admissível. Tá? Então é um valor tabelado para vários tipos de materiais, né? Depois aqui você tem também o peso específico, né? Se você quiser calcular o peso dela, e o coeficiente de atrito, né? O coeficiente de fricção, para cada tipo de material que você for utilizar, tá? Então é uma tabelinha bastante importante também para resolver os probleminhas, né? Na sequência ele passa um exercício, né? Um probleminha ali que você vai aplicar todos esses conhecimentos, né? Que a gente acabou de ver, tá? Vamos ler o enunciado aqui para ver se vai ficar alguma dúvida. Então, e depois eu quero que vocês tentem resolver esse problema. Então veja bem, ali, ó, uma correia plana de poliamida A3, então ele especificou qual que é a correia, né? Então com essa informação você pode ir na tabelinha que a gente acabou de ver e obter várias informações sobre ela, né? Com uma largura de 150 milímetros, é utilizada para transmitir 11 kW sobre condições de choques leves, em que um KS de 1.25 é pertinente e um fator de segurança maior ou igual de 1.1 é apropriado. Então vamos interpretar esses dados. O 11 kW seria a potência nominal, né, para o meu problema. O KS é o fator de serviço que ele pediu para utilizar e ele pediu para usar um fator de segurança de pelo menos 1.1. Então, obviamente, você vai usar o 1.1, né? Você não tem nenhuma justificativa para propor um fator de segurança maior, né, aqui para esse problema. Os eixos de rotação das polias são paralelos, como mostrado nessa figura, e estão no plano horizontal. Não existe inclinação entre eles, né? Os eixos têm uma distância de 2,4 metros e a polia motora tem um diâmetro de 150 milímetros, né, como está marcado aqui, e está girando no sentido horário a uma velocidade de 1.750 RPM, né? De tal forma que o lado bambo é o de cima. Então, se ela está girando no sentido horário, o lado de baixo está sendo puxado, é o ramo tenso. O lado de cima que está sendo empurrado é o lado bambo, né? A polia movida tem um diâmetro de 450 milímetros.
de cara eu já posso ver que a razão de velocidades é 1/3, né? O fator de segurança deve referir-se às exigências não quantificáveis, né? Ok. Ele pede, calcule a tração centrífuga FC e o torque, né? Na letra A. Repare que ele está perguntando mais ou menos naquela ordem lá daquelas etapas do cálculo, né? Que ele passou. Depois, calcule os valores permissíveis para o F1, para o FI2 e para o FI, né? E da potência permissível HA. E por último, calcule o fator de segurança, né? Ele é satisfatório? Na prática aqui, ele quer que você verifique se vai ter deslizamento ou não, né? Fazer aquele cálculo do F' e verificar se vai deslizar ou não, ok? Então, tentem resolver esse probleminha. Caso tiver alguma dúvida, o problema está resolvido no livro, vocês podem ir lá tirar alguma dúvida, mas tentem resolver antes de olhar a solução, né? Para poder forçar o raciocínio. E ficando dúvidas ainda, na nossa próxima aula síncrona, a gente discute e tira qualquer dúvida que ficar, ok?